Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o André. E nesse primeiro contato que nós vamos ter com a ferramenta do ClickView, nós vamos buscar dados de um Excel, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Que Excel que nós vamos buscar? Eu tenho esse Excel pronto aqui, eu coloquei para download para vocês. Ele traz por dia, por vendedor e por produto quantos reais em vendas foram feitos. É um Excel bem simples, gerado aleatoriamente aqui. Você pode usar o que eu gerei, pode baixar ele, pode fazer um para você mesmo, ou pode usar um que você já tem aí, tá bom? Não tem problema nenhum. Como é que nós vamos começar? Nessa tela inicial do ClickView aqui nós não fazemos nada. Não tem muito o que fazer aqui não. Nós vamos criar um novo arquivo aqui nessa folhinha em branco, ou em arquivo novo, ou usar o atalho Ctrl N. Eu prefiro usar os atalhos. Provavelmente você vai usar muitos atalhos também, então já é bom ir aprendendo eles, tá bom? Logo que nós criamos um arquivo novo, o ClickView pergunta pra gente se a gente quer usar o assistente. Você pode usar o assistente, não tem problema nenhum, é bem simples. Mas eu quero já de cara mostrar para vocês como usar o script para fazer as cargas do ClickView. Tá? O script é onde você vai passar mais tempo na hora de buscar os dados. Não é sempre que você vai usar o assistente, principalmente quando você for buscar dados de um banco de dados, por exemplo. Então vamos começar aqui. Quando você cria um novo arquivo, é essa tela aqui que você tem. É uma tela em branco, até parece meio assustador. Né? Mas o primeiro passo é buscar os dados. Como é que nós vamos buscar os dados? É, Aqui em arquivo, você pode vir em editar script ou usar o atalho Ctrl E, tá? Então eu vou clicar aqui, só dessa vez, depois eu vou começar a usar atalho. Hein? E já de cara aqui dentro você tem as variáveis que o próprio ClickView cria pra gente. O que essas variáveis dizem? É o jeito do ClickView tratar os nossos dados. Ele vai, quando eu falar que é mês, ele vai abreviar em português. Quando eu falar que é data, ele vai usar a data no formato português e não no formato inglês. Quando eu falar que é dinheiro, ele vai usar reais, tá? Nós não vamos mexer com isso. Provavelmente nós nunca vamos mexer com isso. Nós vamos deixar do jeito que tá, porque é o padrão e não é muito necessário mexer nesse padrão aqui, nessas variáveis, tá? Para importar os dados do Excel, nós vamos aqui embaixo buscar os arquivos de tabela. Nós vamos ignorar esse lado aqui por enquanto. Nas próximas aulas nós vamos dar uma fuçada aqui. Mas eu quero ir direto em arquivos de tabela. Eu quero buscar os arquivos de um Excel. No teu Explorer aqui, procure o Excel que você baixou, ou que você criou, ou que você já tem, e abra no ClickView. Eu dei dois cliques aqui, e o ClickView já abre essa tela de assistente de arquivo. Tá? Ele traz uma amostra dos dados que tem no nosso Excel, na nossa planilha, e ele traz o tipo do arquivo aqui do lado. Ele já leu que é um arquivo Excel, já beleza, já fechou ali daquele canto. Essas tabelas que nós temos aqui em cima são as planilhas do Excel. Se eu criar mais uma planilha aqui e quiser puxar só a planilha 2, por exemplo, aqui no ClickView, eu vou escolher a planilha 2. No nosso caso só tem a planilha 1, então vamos usar só a planilha 1, tá? Já de cara, nós podemos ver dois errinhos em como o ClickView está lendo a nossa base. Ele está lendo que as colunas têm nome A, B, C e D. E eu não quero isso. Eu quero que o nome da coluna seja dia, vendedor, vendas e produto, certo? Como é que nós fazemos o ClickView se ligar nisso? Nós podemos avisar ele aqui em rótulos que os rótulos estão incluídos. Ele já subiu um nível a minha base de dados e agora dia, vendedor, vendas e produto é nome de coluna, tá? Isso já resolve o nosso problema. O segundo e último problema é que ele leu que a coluna E, F, G e H tem dados. Na verdade não tem, elas estão em branco. Deve ter algum tipo de lixo aqui que o ClickView entendeu que é dado, mas não é. Eu não quero isso, é lixo para mim, eu não quero usar na minha análise. Como é que nós avisamos ele? No x aqui do lado, excluir da carga. Ele não vai carregar essas colunas aqui, tá? Ou você pode ir lá no Excel e limpar elas, tanto faz, não tem problema nenhum. Nós vamos terminar aqui. Terminando, o ClickView gera esse código pra gente aqui. Esse código aqui, você pode muito bem digitar na mão, não tem problema nenhum. Você pode fazer na mão ou pode fazer com que o ClickView gere para você. De qualquer jeito vai funcionar, desde que esteja certo. Veja que um detalhe importante, apesar do ClickView da interface dele ser em português aqui, o script em si, a linguagem é em inglês. Se você apanha um pouquinho no inglês, vai ser um pouquinho difícil, mas não é nada de outro mundo não.
Se você sabe inglês, você vai ver como é fácil. É como se você estivesse lendo um livro. Ele está fazendo um load aqui, que é uma carga, dessas colunas from do arquivo nesse endereço aqui, tá? Ele tá trazendo o endereço do arquivo. Aqui são alguns detalhes a mais. É, esse embedded labels aqui é aquela opção de rótulos incluídos que nós marcamos. E table is é a planilha. Nós escolhemos a planilha 1, certo? Beleza. Tá feito, deu em OK aqui, cadê os dados? Ainda não estão no ClickView. Nós dissemos pro ClickView, cara, eu quero que você faça isso. Agora nós podemos mandar ele fazer isso. Nós podemos falar, agora você pode fazer isso. Como é que nós mandamos o ClickView carregar os nossos dados? Aqui nessa setinha do lado aqui, nós podemos mandar recarregar, perdão, ou em arquivo executar script. Veja que aqui é executar, aqui é recarregar. E se você for dentro do script, está escrito recarregar. Qualquer um vai funcionar. Ou você pode usar o atalho, Ctrl R. Tá? Primeira coisa que ele pede pra gente, ele não pode carregar dados sem salvar o arquivo. Então, beleza, nós vamos salvar o nosso arquivo. Salva numa pasta qualquer, não, numa pasta que você vai lembrar depois. Eu tenho aqui minha pastinha. Vou salvar e o ClickView vai carregar os dados para mim. Como é que eu sei que ele carregou? Ele me disse aqui que ele carregou a planilha 1, que é a tabela. Carregou 2.944 linhas em 0 segundos. Essa telinha aqui traz todos os detalhes das suas cargas, tá? Você pode fazer uma ou mais de uma, não tem problema. Então, beleza, eu vou fechar. Como é que eu sei que o ClickView trouxe realmente os dados? Aqui em arquivo, nós podemos ir em visualizador de tabelas ou Ctrl T. Clica aqui, você vai ver primeira e única tabelinha solitária ali no meio. A planilha 1, o nome é planilha 1, que é o nome que nós colocamos aqui dentro do Excel, lembre. E ele trouxe as colunas. Como é que eu sei se tem dados nelas? Aqui, clica com o botão direito nela e vamos em visualizar. Ele traz de novo uma amostra dos dados. Tá? E é assim que se conecta com o Excel e busca os dados.